CBN Rio. Apresentação, Fernando Molica. O ouvinte, todos nós temos acompanhado essa situação grave do Estado do Rio de Janeiro, atrasos nos salários, crise na segurança, presença de forças armadas nas ruas. É uma situação que se arrasta. A gente está vendo o esforço do governador Pezão de tentar um acordo com o governo federal. Ele já conseguiu uma espécie de pré-acordo, mas um pré-acordo que implica em tomada de decisões duras aqui no Estado do Rio de Janeiro, como a venda da SEDAI, aumento da contribuição previdenciária dos funcionários públicos. É uma situação muito grave. Muita gente aposta numa solução, os aliados do governador Pezão apostam que se isso tudo for feito, mesmo se o tal pacote, chamado pacote de maldades, for aprovado pela Assembleia Legislativa, haverá aí uma sobrevida para o Rio de Janeiro, mas tem gente que não. Por exemplo, esta semana, na quinta-feira, como registra hoje o colunista Paulo Capelli, no Informe do Dia, o deputado Hugo Leal fez um discurso duro. O deputado Hugo Leal é do PSB do Rio de Janeiro. Ele fez um discurso duro na Câmara dos Deputados, defendendo uma intervenção federal no Rio de Janeiro, ou seja, uma deposição temporária do governador e do vice-governador. Nesse caso, o governo federal assumiria a responsabilidade pela administração do Rio de Janeiro. Vamos ouvir um trechinho do discurso que o deputado Hugo Leal fez na quinta-feira na Câmara dos Deputados. Não haverá outra saída a não ser, infelizmente, transformar o meu estado novamente em um Distrito Federal. O Rio de Janeiro já foi Distrito Federal e vai ter que voltar, porque não há mais condições. Nós chegamos a esse limite. Desde a decisão do Supremo Tribunal Federal em não conceder o acesso aos empréstimos, nós chegamos ao limite. Bem, quem está na linha conosco é o deputado Hugo Leal para tratar mais desse assunto. Deputado, bom dia. Bom dia, Molica, bom dia a todos os ouvintes da CBN, é um prazer falar com você. Obrigado por estar presente aqui neste sábado. Deputado, o senhor acha mesmo que não há outra saída? Por que não há outra saída? Bom, Molica, eu já venho fazendo essa manifestação desde o ano passado. Deixar claro para os nossos ouvintes aqui que não é uma questão de oportunismo, pelo contrário, nós estamos aqui tentando encontrar todas as alternativas, as várias alternativas. E, obviamente, a intervenção federal, que poderia ser a última das alternativas, ela tem previsão constitucional. O que eu venho defendendo, falando nas reuniões, inclusive da bancada do Rio, demonstrando o quadro. O quadro vai se deteriorando a cada dia e vai se tornando uma situação bastante delicada e preocupante. Não é somente uma crise financeira ou uma crise fiscal. Há uma crise muito maior no nosso Estado. As instituições estão funcionando? Sim, por enquanto estão. Mas até que hora, até que momento? Então eu vejo e defendi isso porque todas as outras medidas dependem de uma nova legislação ou de uma autorização do Supremo com relação à extensão de prazo, à suspensão da dívida. Agora, a intervenção já está lá, no artigo 34 da Constituição. Ela não precisa de nenhum outro ato que não seja essa linha, o entendimento. Há uma dificuldade política para fazer isso, mas previsão constitucional há. Se você for ler, o nosso ouvinte for lá na Constituição, está muito clara, no artigo 34. A União não intervirá nos estados, nem no Distrito Federal, exceto para pôr termo, ou seja, para finalizar grave comprometimento da ordem pública. Nós vamos esperar acontecer isso, dentro dessa circunstância. Outro, no inciso 5º, para reorganizar as finanças da unidade da federação, que suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos. É o que vai acontecer com o Estado do Rio. Nós vamos suspender, nós não estamos conseguindo pagar a dívida, obviamente para poder privilegiar e pagar o salário do servidor. Agora, deputado... E daqui a pouco vai acontecer uma outra coisa, Molica, que é a questão, já também no próprio dispositivo, salvo engano, na linha E, no inciso E, é o inciso 7º, a linha E, diz assim: deixar de aplicar o mínimo exigido de receitas resultantes dos impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferência da manutenção dos desenvolvimentos do ensino e nas ações de serviço público de saúde. Ou seja, esse dispositivo já foi violado.
O próprio governo já reconheceu que em 2016 não investiu em saúde aquilo que determina o percentual determinado pela Constituição. Então, Molica, você veja o seguinte, eu não estou criando nenhum fato novo, eu estou apenas fazendo a interpretação, trazendo à baila aqui a discussão da própria Constituição. Os contornos políticos, em novembro nós já havia feito essa discussão, talvez o momento em novembro fosse outro, talvez ainda pudesse haver algumas alternativas por parte do Ministério da Fazenda, por parte da contabilidade criativa que ficou aí nos moldes aí do ano de 2016. Não, mas eu vejo que essa situação está acirrando cada vez mais. Aí fala, mas isso vai abrir uma perspectiva para outros estados. Eu estou preocupado nós estamos com a visão do estado do Rio de Janeiro, sem menosprezo aos demais estados. O estado do Rio, até porque já foi capital federal, até porque já foi, né, tem o seu protagonismo, a sua importância, e eu não sei até que ponto nós vamos ter, né, e o governador, por mais esforço que faça, por mais dedicação que tenha, ele já está esgotando o seu manancial de criatividade, de ação. E eu tenho sentido isso, a percepção é nítida. Então nada mais justo, até para lembrar também, tem um fato histórico nisso tudo, é que o Rio de Janeiro, nosso estado, eram os dois estados, né, o estado da Guanabara e o estado do Rio de Janeiro, que se fundiu em um. Até isso, né, existem uma discussão, eu não quero levar para tanto tempo assim, mas nós temos uma perspectiva ao perder a capital federal, tivemos várias dificuldades, mas tudo bem, muitas delas já foram superadas, mas há de convir que existe aí uma linha histórica que o Rio de Janeiro também foi prejudicado. E ainda agora, mais... deputado Hugo Leal, o senhor acha que o governador Pezão tem uma questão política nisso? O principal líder do grupo político ao qual ao qual pertence o governador Pezão está preso, que é o governador Sérgio Cabral, acusado de uma série de irregularidades. O governador Pezão, outro dia, já foi citado numa investigação da Polícia Federal como tendo supostamente recebido recursos de origem ilícita. Não está claro ali esse recurso para a campanha, nem está claro que foi ele mesmo, é apenas uma suspeita, né? Um indício, para usar a linguagem policial. Há toda uma situação política delicada também. O senhor acha que isso agrava? O governador Pezão está enfraquecido e isso dificulta a recuperação do Estado? Eu não tenho dúvida, Molica. E óbvio que eu falo, isso também é uma crise política que o Estado do Rio está passando. Repito, a figura do governador Luiz Fernando Pezão é uma figura afável, uma pessoa que você veja que está se esforçando, mas politicamente o quadro se deteriorou também. A própria Assembleia hoje tem dificuldade de fazer o enfrentamento de medidas que serão necessárias. O próprio presidente da Assembleia, por mais esforço que faça, por mais liderança que exerça dentro da própria Assembleia Legislativa do Estado, o presidente Jorge Pisciani, ele terá dificuldade, porque as pessoas estão enxergando, estão sendo pressionadas a todo momento, especialmente com relação à questão de paralisação de serviços. Isso, nós vamos esperar chegar ao quadro mais agudo para fazer uma proposta dessa natureza. Eu tenho dito que o Rio de Janeiro tem sim que ser tratado de forma diferenciada, porque a história demonstrou isso para o Estado do Rio de Janeiro. Eu não estou pedindo nenhum tipo de privilégio, eu estou pedindo um socorro imediato. E esse socorro só poderá vir com ação, com uma intervenção federal. Lembrando também, Molica, que por mais que nós possamos discutir lá a questão da reforma tributária, tem vamos dizer, uma injustiça na distribuição dos recursos, e isso é nítido, com relação aos estados, principalmente os estados do Sudeste, que arrecadam muito mais e tem que fazer uma partilha, uma distribuição muito mais equânime no Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. Só para você ter uma ideia, o Rio arrecada mais de 100 bilhões de recursos federais e tem retorno de investimento aqui muito menor que isso. Deputado, 2%. Um outro ponto. O deputado Hugo Leal, o senhor está defendendo a intervenção federal no Estado do Rio. Mas, de acordo também com a Constituição, enquanto durar esta intervenção, enquanto durar qualquer intervenção no ente da Federação, no Estado ou no Distrito Federal, o governo federal fica impedido
Quer dizer, há um impedimento de qualquer mudança constitucional. Não pode haver nenhuma mudança na Constituição num período em que houver intervenção em Estado. E o governo Temer é o principal, talvez os principais objetivos, neste momento, do governo Temer, entre os principais objetivos, estão as mudanças na aposentadoria e na legislação trabalhista. Mudanças que dependem de alterações constitucionais, ou seja, para mexer na Previdência, mexer na legislação trabalhista, tem que mexer na Constituição. E se houver uma intervenção no Rio de Janeiro, não se pode mexer na Constituição. O senhor acha que isso não impediria uma decisão do presidente Temer de fazer esta intervenção? Olha, eu já disse, a questão da intervenção é uma questão fática, os elementos já estão presentes, e uma outra que é a questão política. Vamos continuar adiando, tudo bem, eu particularmente, o meu partido particularmente, tem uma série de ponderações com relação à reforma da Previdência e também, por extensão, na reforma trabalhista. Eu acho que são necessários, vai ser necessário esse debate, mas... Alô? Oi, estou ouvindo. Mas será necessário esse debate, mas temos ponderações. Agora, com relação à questão do Rio de Janeiro, vai me desculpar, mas por mais importante que sejam as reformas estruturantes para o país, o Rio de Janeiro, acho que para o caso do Rio de Janeiro, nosso estado aqui, inclusive para a própria União, é importantíssimo. Então não estamos falando de ficar um ano na intervenção. Nós estamos comentando aqui fazer uma análise de 90 dias, talvez até no máximo em 120 dias, é o que tem previsto, o decreto, na própria Constituição, você vai lá e vê que o decreto de intervenção já vai deixar a amplitude, o prazo e as condições da execução para nomear o interventor e fazer essa avaliação. Então nós falamos aí de 60, 90, sei lá, quanto tempo será necessário para poder voltar a esse reequilíbrio e poder pagar ou poder fazer frente aos mínimos constitucionais na saúde e na educação. Essa é a grande preocupação. Eu repito, nós temos o arcabouço jurídico, nós temos o fundamento já previsto constitucionalmente, temos a possibilidade, agora, a decisão também é uma decisão política. Só que a decisão política nacional, ou seja, do próprio presidente Temer, vai cada dia mais passando a situação grave aqui no estado do Rio de Janeiro. Então nós não podemos esperar muito tempo também. E um outro fator, Molica, o que nós estamos discutindo, quando apresenta proposta para a questão de solução aí até para os demais estados, a proposta que se apresenta é estudar um projeto para suspender as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Como é que pode um negócio desse? Quer dizer, suspender a LRF por um prazo de 3 anos para os estados, para tentar recuperar. Eu não sei se isso é a melhor alternativa ou se isso vai abrir mais uma porta ainda, pior ainda. Então, Ok. Eu acho que nós temos que fazer questões pontuais. O Rio de Janeiro precisa, o Rio de Janeiro merece, o Rio de Janeiro precisa que volte à sua normalidade do ponto de vista das crises que foram criadas aqui. Obviamente a política, mas também a fiscal, a financeira também. Então, eu estou dizendo o seguinte, eu não vejo, né, outra alternativa, que pode ser até a última alternativa, mas essa eu não preciso fazer nenhuma criação. Ela já está esculpida na Constituição e, infelizmente, o Estado do Rio de Janeiro, em 2016, já estabeleceu pelo menos 3 pontos, 3 dispositivos que a Constituição prevê para a intervenção federal. Ok, muito obrigado. Eu conversei com o deputado Hugo Leal, deputado federal Hugo Leal, do PSB, que defende a intervenção federal no Rio de Janeiro. Deputado, muito obrigado, um bom dia para o senhor, um bom fim de semana. Bom dia, Bolica, e bom dia aos ouvintes da CBN, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado.